Olá, eu sou a Suzel do canal Cristo Vivo e hoje eu te convido a ficar até o final deste vídeo para que façamos juntos uma reflexão sobre descansar em Deus. Existe uma diferença muito grande entre uma casa sustentada pelo esforço humano e uma casa sustentada por Deus. E existe algo muito perigoso na vida cristã: tentar construir sozinho aquilo que somente Deus pode sustentar. Porque quando tentamos controlar e conduzir tudo na força do nosso braço, confiando na nossa capacidade, entramos em exaustão emocional, mental, física e somos levados a viver ansiosos, tensos, preocupados. Mas o Salmo 127 começa nos lembrando de algo essencial: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Esse texto, pelo menos para mim, soa como um bálsamo. Deus é quem edifica a casa. O texto não diz que as pessoas não trabalham. Ele diz que há um trabalho que se torna inútil quando Deus não está no centro. A palavra edificar aqui não fala apenas sobre paredes físicas, ela fala sobre a construção da vida. Deus precisa edificar a casa, o casamento, os filhos, o caráter, os relacionamentos, a fé dentro do lar. Uma família não se sustenta apenas com dinheiro, disciplina ou esforço. Nós vivemos uma geração cansada, uma geração que aprendeu que o valor está em produzir sem parar, que tudo depende do esforço humano, que descansar é perda de tempo e que desacelerar é fraqueza. Pessoas sobrecarregadas tentando sustentar tudo apenas com o esforço do próprio braço. E o pior é que essa pressão não fica só nelas, elas também pressionam os outros, cobram desempenho, produtividade, resultados. Dessa forma a vida pesa e vira uma corrida interminável. Mas o Salmo 127 vem como um confronto direto contra essa mentalidade, porque ele nos lembra de algo essencial. Existe um Deus que edifica, que guarda, que sustenta e que trabalha enquanto seus filhos descansam. Mas o que estamos vendo e vivendo é uma cultura que glorifica o excesso. Sempre mais, trabalhar mais, produzir mais, conquistar mais, crescer mais. Transformam a vida em produtividade constante. Mas o Salmo chama isso de pão de dores. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores. É o pão conquistado sem paz, sem descanso, sem a presença de Deus. Existem batalhas que a nossa vigilância não consegue impedir. O texto continua e diz: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Isso fala sobre proteção. O ser humano tenta controlar tudo, mas há um limite para aquilo que conseguimos guardar. Você pode vigiar portas, mas só Deus guarda corações. Só Deus conhece o amanhã e enxerga aquilo que os nossos olhos não veem. O Salmo não nos chama à irresponsabilidade, ele nos chama à confiança, porque há um lugar de descanso espiritual quando entendemos: eu faço a minha parte, mas quem sustenta tudo é Deus. Existem pessoas que vivem como se fossem responsáveis por sustentar o mundo inteiro. Se elas não resolverem, ninguém resolve. Se elas não controlarem, tudo desmorona. Se elas não pressionarem, nada acontece. Mas isso produz ansiedade, exaustão, dureza, ambientes pesados, relacionamentos sufocados. Porque quem não descansa em Deus também não consegue oferecer descanso aos outros. E isso pode parecer responsabilidade, mas no fundo é medo. Medo de perder o controle, medo do futuro, medo de falhar, medo de não ser suficiente. E o Salmo 127 desmonta essa mentalidade. Ele nos lembra: você não é Deus e existe um Deus que cuida da casa enquanto você dorme. O descanso é um ato de fé e essa é uma parte profunda do Salmo. Aos seus amados ele dá o sono. O sono aqui fala de descanso interior e isso é algo poderoso que o salmista nos mostra e devemos crer. Deus continua trabalhando enquanto seus filhos dormem. Hoje o Senhor está nos dizendo: voltem a descansar em mim, porque a casa que Deus edifica permanece. A família que Deus guarda encontra paz. Muitas pessoas vivem sobrecarregadas e esgotadas porque não compreenderam esse princípio.
Não estão descansando em Deus. Jesus disse: "Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados." E a família que entende que Deus é quem sustenta, encontra a paz que não depende das circunstâncias. É a paz que excede todo entendimento. Além deste salmo, a palavra também nos ensina em Mateus 6,25. "Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário?" Esse texto faz parte do Sermão do Monte, onde Jesus desafia os discípulos a mudarem a sua forma de ver as prioridades da vida. Não andeis ansiosos. A palavra no grego usada para ansiedade implica uma divisão na mente. Preocupar-se excessivamente com o amanhã rouba o foco do presente e demonstra a falta de confiança no cuidado de Deus. Jesus também reforça esse ensinamento quando diz: "Vejam os passarinhos que voam pelo céu. Eles não semeiam, não colhem, nem guardam comida em depósitos. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, dá de comer a eles." E a solução para não ficarmos ansiosos está em Mateus 6,33. "Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas." Então precisamos separar tempo para as coisas espirituais, conhecer a vontade de Deus para nós, que é boa, perfeita e agradável. Separar tempo para meditar na palavra, para orar, para buscar um relacionamento com Deus. Dessa forma, encontraremos a paz. Separar tempo para a família, tempo de qualidade para o cônjuge, para os filhos, priorizar isso também é descansar em Deus. É estarmos alinhados com os seus princípios, porque a família é um projeto de Deus, estabelecido no livro de Gênesis com a criação do homem e da mulher. Ela foi concebida como a base da sociedade e o principal ambiente para a transmissão de valores, fé e amor. O plano original inclui a geração de filhos e a criação de uma descendência que conheça e obedeça aos caminhos do Senhor. A humanidade foi projetada para viver perpetuamente nesse estado de paz e desfrute da criação. E isso só é possível quando colocamos o Senhor em primeiro lugar.